Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. E hoje eu vou pregar num dos textos mais desafiadores das Escrituras. Filipenses 2, nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus dos versículos 5 a 11. Versículos 5 a 11. Versículos 5 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Todos comigo, versículos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos, nós vamos orar a Deus nesta manhã. Santo Deus eterno Pai, muitíssimo obrigado pela Tua santa palavra. Porque o Senhor é Deus vivo e fala conosco nas Santas Escrituras. Pai, eu quero te pedir que nada seja mais caro para nós do que ouvir Tua voz nessa manhã. Que nós, Deus, ó Pai, tenhamos um coração tão quebrantado e humilde, que não nos preocupemos, Deus, com efemeridades, circunstâncias, mas tenhamos a humildade para entender que o Espírito fala na Escritura. E quando o nosso pregador expor a perícope inteira, não haja no nosso coração preocupação demais com o tempo, mas que nós entendamos verdadeiramente que na Igreja Reformada nós acreditamos que quando a Escritura é aberta e exposta com fidelidade, Deus fala conosco. E Deus está acima de nós. Nós não estamos acima do Senhor. Perdoa-nos, Deus, pela dureza de nossos corações. Perdoa-nos por nossa maldade. E agora, Senhor, que nada nem ninguém faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Que tenhamos um encontro vivo e pessoal contigo. Pai, pregar neste texto é tremendamente desafiador. Porque, Deus, ninguém pode viver esse texto por sua própria capacidade. É só pela ação do Espírito Santo em nossos corações. Então, Senhor, abre os céus e desce aqui. E faz uma obra gloriosa neste lugar, nesta manhã. E faz aquilo que só o Senhor pode, só o Senhor sabe fazer. Transforma o coração do teu povo. E fala poderosamente a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Quem aqui é humilde, por favor, levante a sua mão. Igreja bem educada, louvado seja o nome do Senhor. Ainda ontem, pregando para um grande auditório presbiteriano, num culto abençoadíssimo na Zona Leste, no meio de um argumento empolgado e inflamado, eu perguntei ao auditório de mais de 600 pessoas quem aqui era humilde levantasse a sua mão, e alguns irmãos levantaram as suas mãos.
A grande questão, queridos irmãos e irmãs, é que a humildade não é uma virtude autoproclamada. A humildade é caracterizada pela modéstia. E no momento em que você diz ou afirma ou pensa que você é humilde, você acabou de deixar de ser humilde. Ou acabou de demonstrar que você verdadeiramente não é humilde de fato. A humildade não é uma virtude natural, amados irmãos, aos seres humanos. E, de fato, nos dias das Escrituras, os romanos e os gregos abominavam este conceito. Quando a igreja cristã ensinava acerca da humildade, eles comparavam humildade com fraqueza. E no sermão de 2 semanas atrás, eu disse a vocês que provavelmente o autor da palavra humildade seja o próprio apóstolo Paulo. Porque antes não havia uma palavra, tanto no grego como no latim, para a palavra humildade. E nesse capítulo, queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos chama a viver uma vida de humildade. No sermão passado, eu preguei sobre uma igreja cheia de alegria. E uma igreja cheia de alegria, como vimos, é uma igreja abençoada, uma igreja unida, uma igreja humilde, uma igreja solidária. E ao nos chamar, então, a viver em humildade, nesse texto maravilhoso, o apóstolo Paulo registra um cântico que a igreja cristã já cantava em aramaico. Provavelmente um cântico começado na Síria, onde Paulo foi pastor em Antioquia. Mas agora que Paulo registra o cântico, ele se torna inspirado e preservado de erro. Então eu vou pregar num louvor, numa canção. E o texto começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse texto nos ensina, irmãos, nesta manhã, como viver uma vida de humildade. Como viver uma vida de humildade. E a minha sincera oração é que o Senhor escancare bem as janelas da sua mente e deixe bem abertos os portões do teu coração, para que você aprenda como viver uma vida de humildade. Inicialmente, a palavra do Senhor nos revela como viver uma vida de humildade. Renuncie como Jesus. Como viver uma vida de humildade? Renuncie como Jesus. Olhemos para o texto bíblico. Assim diz a palavra do Senhor. Tende em vós, leia comigo o versículo 5, vamos lá? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, vocês também. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E o início do 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Paulo nos chama, irmãos, a termos o mesmo sentimento. Essa palavra também pode ser traduzida por pensamento que houve em Cristo Jesus. E ele explica qual foi esse sentimento, esse pensamento que houve em Jesus. Ele nos diz que Cristo é pré-existente. Ele é o Deus eterno. Ele habita com o Pai desde a eternidade. E Paulo nos conta então que ele subsistia em forma de Deus. Cristo é o Filho eternamente gerado do Pai. Ele compartilha a mesma essência, o mesmo ontos, amados irmãos e irmãs. Ele é o mesmo ser que o próprio Pai. E ele então era o Filho eternamente gerado do Pai, ou seja, um com o Pai, estava exaltado na glória, recebendo os louvores dos anjos, recebendo os louvores do seu povo. Mas Paulo nos conta do seu sentimento, do seu pensamento, dizendo que ele não se agarrou àquela primeira forma com a qual ele estava revestido nos céus. O texto usa a expressão não julgou como usurpação ser igual a Deus. Cristo não se sentiu roubado por ter que renunciar à sua glória e se tornar um de nós. Ele não se agarrou àquela primeira forma de Deus. Mas o texto nos diz, amados irmãos, que antes a si mesmo se esvaziou, se rebaixou e assumiu a forma de servo. O que significa isso, irmãos? Jesus Cristo não renunciou à sua divindade quando veio ao mundo. Também não renunciou a nenhum dos seus atributos.
O que ele renunciou foi estar na forma glorificada em que estava antes. Recebendo os louvores e as glórias dos anjos, renunciou às suas prerrogativas divinas. Ele se tornou homem sem deixar de ser Deus, contendo em si todos os seus atributos ainda. Mas ele resolveu não revelar todo o seu poder, nem revelar toda a sua glória, enquanto aqui esteve, para estar em fraqueza, como servo, como um de nós, para dar a vida na cruz do Calvário, para nos salvar. Jesus Cristo renunciou à glória, por amor de você e por amor de mim. Se nós queremos aprender a viver uma vida de humildade, nós temos que ter a mesma disposição do Senhor Jesus, de renunciar à glória própria, de renunciar à exaltação de nós mesmos, de renunciar tudo aquilo que o mundo possa vir a nos oferecer, para, de fato, entregarmos a nossa vida por amor daquele que entregou sua vida na cruz do Calvário, por amor de nós. Ah, que grandiosa obra o Senhor fez. Imagine aquele que é Deus, Criador de todas as coisas, resolveu se vestir de criatura. Aquele que criou o homem para glorificá-lo, agora se veste de servo. Aquele que é Senhor de tudo se tornou servo. Por amor de mim e por amor de você. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo descreve em Romanos 5,8 o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor grandioso Jesus teve por você. Ele deixou a glória onde era adorado pelos anjos, onde estava em sua plenitude de poder, e se tornou um de nós, para dar a vida na cruz do Calvário e te salvar. Se você reconhece esse amor maravilhoso, você deve se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e entregar-se totalmente a Ele. E se você já reconheceu, já creu, já tem Jesus em seu coração, então você tem que viver para adorá-lo, exaltá-lo e exultar nele todos os dias da sua vida. Porque você é a pessoa mais amada da terra. O Filho de Deus deixou a glória por amor de você. Que haja em seu coração espírito de louvor, gratidão e exaltação, por causa do grande amor de Jesus, por causa de sua grande salvação. Cristo renunciou à glória por amor de nós. O que nós devemos fazer então? Ouvir o chamado dele em seu sermão em Marcos 8,34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ouça o Rei Jesus pregando: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus, você tem que renunciar a si mesmo. Tem que parar de viver para si mesmo. Tem que tomar a sua cruz, tem que estar disposto a ser perseguido. E tem que seguir e imitar os passos de Jesus, entregando toda a sua vida para a glória de Deus, entregando toda a sua vida para ser uma bênção na vida dos teus irmãos. Que Deus nos dê essa disposição, irmão, para renunciarmos dentro de casa. No sermão passado eu disse a vocês que não existe casamento feliz sem renúncia. Não existe paternidade feliz sem renúncia. Quando nós, amados irmãos, amamos nossos filhos, nós deixamos de ir no lugar em que queremos, deixamos de fazer as coisas que gostamos, para ir nos lugares onde eles querem, fazer as coisas que eles gostam, investir na vida deles. O nosso dinheiro deixa de ser gasto prioritariamente conosco, para ser gasto prioritariamente com eles. E se nós pudermos, nós vamos fazer das tripas coração e vamos usar os nossos recursos para que eles tenham uma formação cristã séria e abençoada e sejam cidadãos preparados para enfrentar este mundo e sejam bem-sucedidos em tudo aquilo que vierem a fazer. Quando nós amamos, nós renunciamos. Se você ama, você vai renunciar.
e vai entregar a sua vida para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Eu quero perguntar a você, você tem sido uma bênção dentro do seu lar? Você tem sido uma bênção lá no seu trabalho? Você tem sido uma bênção na escola em que estuda? Você tem renunciado uma bela reputação para identificar-se com Cristo Jesus? Você tem renunciado ao aplauso da multidão para ser uma testemunha viva de nosso Senhor? Você está disposto a abrir mão de gastar mais dinheiro consigo mesmo, para abençoar necessitados, para investir na obra missionária, para ser fiel no sustento da igreja de Cristo Jesus? Uma vida de humildade, irmão, não é colocar-se em primeiro lugar, é colocar-se em segundo plano. É deixar de viver para você, para viver para a glória de Deus, todos os dias da sua vida. Pare de viver para você. Há uma música, irmãos, que diz seja o centro, e muitas vezes eu vejo os cristãos talvez querendo cantar assim: sou o centro, eu sou tudo, espetacular, Senhor. Peraí, meu irmão, pare com isso. Você não é o centro de tudo. Você foi criado para a glória de Deus. É por isso que eu não estou nem aí na igreja quando as pessoas ficam fazendo bico porque as coisas não saem do jeito que elas querem. Como pastor, eu tenho prazer de mostrar às minhas ovelhas que elas não são o centro. O centro é o Senhor Jesus. E o nosso objetivo é que Ele seja glorificado aqui, sobre tudo e sobre todos. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê um coração disposto a renunciar, para que sejamos bênção nas mãos de Cristo Jesus. Responda-me uma pergunta. Você tem vivido uma vida de humildade? Como viver uma vida de humildade? Em segundo lugar, o texto nos diz: seja humilde, como Jesus. Em primeiro lugar, o texto diz: renuncie como Jesus. Em segundo lugar, o texto diz: seja humilde como Jesus. Olhamos para o texto, irmãos, versículos 7 e 8. Eu vou ler o 7, a igreja o 8. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana vocês. Paulo vai nos mostrando agora os estágios dessa humilhação. Em primeiro lugar, ele se rebaixou. O Criador se vestiu de criatura. Aquele que criou as leis para que todos nós obedecêssemos, agora resolve se rebaixar e obedecer às leis. Cristo se humilha e assume a forma de servo. Se humilhou, tornando-se semelhança de homens. Mas se não bastasse tudo isso, a palavra de Deus diz que, reconhecido em figura humana, ele se humilhou mais ainda. Como, pastor? Tornando-se obediente. Jesus foi obediente sua vida inteira, irmão. Talvez você esperasse que o Rei da Glória, caso resolvesse vir a este mundo, nascesse em um palácio. Talvez você esperasse que ele mandasse todos os seus anjos num grande coral, revelasse gloriosamente e assumisse o maior trono do maior império da história da humanidade. Mas esse grande rei se torna em figura humana, se torna um de nós e resolve nascer numa cidade insignificante, chegando num lugar onde não há nem sequer um hotel para recebê-lo. Sua mãe foi obrigada a parir e dar à luz num estábulo. E seu primeiro berço foi um coxo, no qual animais comiam. Cristo sim se humilhou, amados irmãos.
Enquanto esteve em nosso meio, o Senhor não resolveu ostentar riqueza, mas resolveu desprezar a riqueza. Em seu ministério foi sustentado por outros. Na sua sepultura foi sepultado na sepultura de um rico. Viveu em humildade, assumiu a forma de servo e a si mesmo se humilhou. Cristo obedeceu positivamente desde o início, irmão. Quando aceitou se encarnar e obedeceu toda a lei, obedeceu a seus pais, se submeteu à vontade de Deus. Mas o texto diz que ele obedece até passivamente, quando diz que ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Ele entregou-se à crucificação e deu a vida na cruz do Calvário por amor de nós. Irmão, pasme comigo. Se o Rei Jesus desse um rugido como leão, todos correriam dele. No momento em que foram, amados irmãos, buscá-lo para crucificá-lo, quando os soldados chegam no jardim do Getsêmani para prendê-lo, perguntam por Jesus o Nazareno, ele responde com o seu nome de Deus, ele fala, eu sou, e eles caem no chão. Eles caíram. Tamanho poder e a majestade do Senhor, e ele estava escondendo a sua glória. Você lê o texto assim na sua tradução, sou eu a quem buscais. Mas ele falou assim, eu sou. E na hora que ele falou, eu sou, todos eles caíram no chão. Se você já viu Crônicas de Nárnia, querido amigo e irmão, quando a feiticeira que simboliza o diabo vai tentar justificar a destruição de Edmundo, ela entra na tenda de Aslan, e Aslan já disse que ele morreria por causa dos pecados de Edmundo. E a feiticeira que simboliza o diabo tenta questionar Aslan acerca de se cumprirá ou não o contrato. E Aslan fala assim, uou! A feiticeira cai por terra. Se o Rei Jesus ruge, Satanás sai dizendo assim, cai, sai correndo. Ele é o Todo-Poderoso Senhor. Até o Léo acordou. Né? Irmãos, esse rei resolveu receber a ira de Deus na cruz. Ele se humilhou por amor de nós. É por isso que um dos versículos que eu mais gosto no Antigo Testamento é o versículo no qual Isaías pinta a crucificação de Cristo. Em Isaías 53:5, que diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando eu ouço esse versículo e penso no grande amor de Jesus, se humilhando e obedecendo e dando a vida na cruz por mim, eu sou movido a cantar e louvar a Deus com esse versículo. Cante comigo, Isaías 53:5, nesse segundo ponto, agradecendo o Rei que se humilhou e deu a vida na cruz por nós. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Pode colocar o versículo, Levi. E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo nome de Jesus. Mais uma vez, mas ele foi traspassado. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado,
Que amor maravilhoso. Ele se humilhou e se tornou obediente até a morte de cruz, para receber o peso do seu pecado na cruz do Calvário. Se o Senhor se humilhou tanto por você, você não pode se humilhar por causa dele. Você não pode colocar-se em segundo plano. Hoje, pensando no meu sermão, nós recebemos um pedido de irmãos maravilhosos, líderes da igreja, para que o Ministério dos Gideões pudesse ter uma oportunidade de dar testemunho aqui. Eu quero perguntar para você, você ficou chateado porque não teve a sua classe de escola dominical? Você não tem a capacidade de se humilhar nem um pouquinho para ouvir o que Deus está fazendo na vida dos outros? Que Deus tenha misericórdia de nós, santos irmãos e irmãs. Cristo deixou a glória por amor de nós. Será que nós não podemos abrir mão de nós nem um segundo sequer? Que o Senhor nos dê um coração quebrantado e humilde, em nome de Jesus. Amém. Responda-me sinceramente. Você tem vivido uma vida de humildade? Como viver uma vida de humildade? Renuncie a si mesmo. Seja humilde como Jesus. Como viver uma vida de humildade? Espere a exaltação de Deus. Como viver uma vida de humildade? Espere a exaltação de Deus. Versículos 9, 10 e 11. Eu leio o 9, a igreja o 10, nós todos o 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Vocês. Todos. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É impressionante perceber que em nenhum momento, mesmo o Senhor Jesus, sendo o Rei da glória, ele exalta a si mesmo. Ele pede ao Pai: glorifica meu Pai com a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Ele pede ao Pai que o exalte, mas em nenhum momento ele exalta a si mesmo. Ele espera pelo Pai. E Paulo é claro ao dizer que foi o Pai que o exaltou, pelo qual Deus também o exaltou sobremaneira. A ideia desta palavra no grego, irmão, é acima de tudo, no lugar mais alto. Deus é o Altíssimo, e Ele então exalta Cristo como Altíssimo no lugar mais alto. E o texto vai nos dizer que essa exaltação de Cristo é tríplice. Primeiro, o texto nos diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. O que significa isso, querido amigo e irmão? Qual é o nome que Deus deu a Jesus? É o nome que Jesus já tinha antes. Qual é esse nome? Yahvé. Eu sou o que sou. O nome de Deus, que significa que Ele é o Deus autoexistente, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus infinito, Ele é o Deus imutável, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus santo, 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 Ele é o Deus que redime ao seu povo. Yahvé significa eu sou o que sou. Significa então que Cristo é reconhecido como Yahvé. Ele tem o nome que está acima de todo nome.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Cristo é o grande eu sou. O seu nome revela o seu caráter, revela a sua glória. O Pai fez com que todos reconhecessem quem Jesus é. Ele é o grande Yahvé, o Deus que sempre existiu, todo-poderoso, mas que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Mas eu disse que essa exaltação é tríplice, foi o Pai que o exaltou. O Pai lhe deu o maior de todos os nomes. Mas, em segundo lugar, o Pai faz com que todos os joelhos se dobrem diante dele. Diz aqui o texto da palavra de Deus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Hoje, queridos amigos e irmãos, nós dobramos os nossos joelhos diante do Senhor Jesus, porque temos a plena consciência de que Ele nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. E porque o amamos e nos humilhamos diante dele, muitas vezes nós não vemos a hora de chegar ou no nosso quarto, ou aqui na reunião de oração na nossa igreja, e botar a cara no pó, porque nós sabemos que se nos humilharmos da presença do Senhor, na hora certa, Ele nos exaltará. Mas o texto está dizendo, amados irmãos, que não somente nós que fomos lavados do sangue de Jesus, nos dobraremos diante dele. Mas todos os anjos do céu se ajoelham e já se ajoelharão diante dele, porque o texto diz que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus. Os seres angelicais e todos os santos que estão nos céus se ajoelham e vão se ajoelhar diante de Jesus. Mas todos os que estão na terra, nós os que somos convertidos e aqueles que não são, no dia em que o rei vier, no dia final, eles serão obrigados a se ajoelhar diante dele. Mas o texto diz do céu, na terra e debaixo da terra, todos os demônios que estão no inferno e todas as pessoas que foram lançadas lá, no dia em que a trombeta tocar e o grande rei da revista, todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Alguns o farão porque são salvos e amados por ele, outros o farão obrigados e serão lançados no inferno da ira de Deus. Mas todo joelho, César vai se dobrar diante de Jesus, Ciro vai se dobrar diante de Jesus, Nabucodonosor vai se ajoelhar diante de Jesus, Carlos Magno vai se ajoelhar diante de Jesus, reis pagãos, presidentes pecadores miseráveis, todos vão se ajoelhar diante de Jesus. Seus servos vão se ajoelhar com amor e gratidão, porque receberam sua grande salvação. Mas o texto diz que além de lhe dar o nome acima de todos e fazer com que todo ser que existe se ajoelhe diante dele, o Pai, para glorificar-se a si mesmo, vai fazer que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Pastor, o que é isso? Todo mundo vai ser salvo? Não, não. Hoje, nós que cremos em Jesus, confessamos ao Senhor e somos salvos por Ele, pela graça mediante a fé. Mas depois, quando ele voltar, não vai adiantar mais confessar. Então, se você se arrepende, diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para me salvar, eu o recebo no meu coração e confesso que Deus o ressuscitou dos mortos e creio nele como meu único Senhor e Salvador, você já foi declarado justo pela fé no tribunal de Deus, você já foi perdoado de todos os seus pecados, você é filho amado de Deus e o Espírito Santo habita em você e você tem a paz com Deus e a vida eterna. Mas no grande dia em que trocarem a trombeta, os inimigos do Senhor ajoelhados dirão: é verdade, nós não o servimos, mas Jesus Cristo é o Senhor. Mas já não haverá mais possibilidade de arrependimento, e eles serão lançados no inferno eterno da ira de Deus, porque foram obrigados a reconhecer o senhorio de Cristo. Não se submeteram a Ele. E o texto diz, irmãos, que quando tudo isso acontecer, Deus, o nosso grande Pai, vai ser glorificado. Eu gosto, irmãos, pensando nos estilos de ilustrações que a gente lê em C.S. Lewis, eu gosto de pensar, irmão, que é como se nós cristãos fôssemos como arautos. Pense aí na época da Idade Média, você montado em um cavalo na Europa, e você chega numa pequena vila, e você toca a trombeta no centro da praça, parará, parará, pá, 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 e de repente se reúne toda a população,
E você sobe num palanque, abre um documento e começa a dizer: o grande rei, o supremo Senhor, o todo-poderoso Deus se fez homem e veio ao mundo morrer numa cruz e pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. Ele conquistou o seu domínio, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus e agora ele reina sobre tudo e sobre todos. Mas por causa de sua muita misericórdia, ele dá a possibilidade a todos aqueles que habitam no seu reino para que voluntariamente se arrependam, peçam perdão pelos seus pecados, creiam no seu grande amor por ele e se entreguem totalmente a ele. Todo aquele que assim o fizer será perdoado de seus pecados, se tornará um súdito do rei, se tornará um filho amado e a pessoa mais abençoada da terra. Mas todos aqueles que rejeitarem a autoridade do rei e intentarem contra ele, ainda viverão um tempo neste mundo por causa de sua muita misericórdia. Mas se eles o fizerem peremptoriamente e de maneira inquebrantável rejeitarem o rei virá no último dia e terá preparado para eles o lago de fogo de enxofre, onde todos aqueles que se opuseram ao rei vão receber a ira de Deus. Nós somos os arautos. Hoje o rei está propondo um perdão maravilhoso para você. Se você se arrepender, você vai ser perdoado de todos os seus pecados, vai receber a vida eterna, vai se tornar amigo do rei, vai se tornar filho do rei e a pessoa mais abençoada da terra. Mas se você rejeitar, o que lhe espera é a terrível ira do rei no último dia. E eu clamo a Deus que tenha misericórdia de você. Ao final desta mensagem, temos que nos perguntar: como viver uma vida de humildade? Renuncie a si mesmo. Humilhe-se como Jesus, seja humilde como Jesus. Espere a exaltação de Deus. Pedro diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não aplauda a si mesmo, não exalte a si mesmo. Espere na hora certa, em que, se você estiver humilhado, o Senhor promete se exaltar. Pastor, quais são as implicações práticas deste sermão? O que eu preciso fazer depois de ouvi-lo? Em primeiro lugar, eu preciso me arrepender dos meus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que me amou e deu a vida na cruz para me salvar. E assim recebê-lo pela fé em meu coração e dizer para ele: Senhor, Tu és o meu único Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida totalmente a Ti. Em primeiro lugar. Segundo lugar, eu tenho que renunciar a mim mesmo, me colocar em segundo plano e viver como servo, porque Jesus renunciou a si mesmo, se colocou em segundo plano e viveu como servo. A terceira implicação agora é que eu tenho que ser humilde e vou ser obediente ao Senhor em todas as áreas da minha vida, até quando isso exigir sacrifício de minha parte. E a quarta implicação é que eu vou esperar a hora certa em que o Senhor, por sua graça, promete me exaltar. Eu não vou exaltar a mim mesmo, eu não vou proclamar minhas virtudes, mas eu vou me humilhar para esperar, ver como é bom quando o Senhor disser, por sua graça para mim: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Espere a exaltação de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos dê a bênção de viver em humildade.